Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a gravação. Eu vou, sempre que possível aqui. Estamos aqui já, né? Boa tarde. Hoje a gente vai trabalhar com... Vou compartilhar logo a tela. Hoje a gente vai trabalhar com essa planilha aqui de dados, tá bom? Obrigado aí pela participação de vocês. A gente já vem trabalhando com essa planilha, certo? E hoje a gente vai trabalhar iniciando como fazer um dashboard desse aqui. A gente vai tentar imitar esse aqui que já foi feito, isso inclusive em outro projeto de curso. Então vamos direto ao assunto, não vou enrolar tanto. Não é nem questão de enrolar, né? Mas essa palavra não pegou bem, né? Mas não vou postergar tanto quanto nas outras aulas, porque eu geralmente, como vocês sabem, gosto de repetir o mesmo assunto, aquela parte importante, de replicar e tudo mais. Então, por exemplo, eu gosto de pegar esses dados aqui, imagina que esses dados veio do de um arquivo CSV, e aí eu trato esses dados, faço isso todas as aulas. Eu vou aqui fazer de conta que eu já tenho esses dados, né? Já tenho esses dados aqui e vou colocar aqui. Bem, eu poderia Ctrl Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo, Ctrl C, já fiz isso várias vezes, né? Trouxe os dados para cá, Ctrl V e tudo bem. Mas, como eu gosto, né, de fazer, eu vou dar um Ctrl C aqui, vou abrir um arquivo de bloco de notas, vou dar um Ctrl V aqui e vou salvar esse arquivo do jeito que está aqui. Ó. Parece meio estranho, né? Mas o Excel consegue ler isso aqui, porque ele vai ler como a cada espaço aqui de um para o outro, ele vai entender como uma coluna, e aqui a cada Enter, aqui no finalzinho depois de avaliação vai ter um Enter, um quebra de linha. Aqui não tem, por isso que ele não vai entender como uma nova linha. Eu vou salvar esse camarada com, acho que até já salvei outra vez aqui como dados hospedagem, né? Eu vou botar aqui em reservas flats, são avaliações, dados txt, vou salvar assim, tá? Ok. Então, eu digo que não vou fazer, mas faço, né? Mesmo que seja bem rapidinho. Para eu obter esses dados, eu venho obter em dados aqui, vai obter dados externos, né? De texto ou arquivo separado por vírgulas. No caso ali, a gente salvou como texto. Eu vou vir aqui, vamos ver se ele vai conseguir ler. Vou vir onde eu coloquei, que foi aqui nessa minha pasta, né? Dados txt. Quando o Excel vai ler isso aí, vamos ver, ele já conseguiu ler. O Excel de hoje ele é bem mais inteligente. Ele já conseguiu ler e ele viu que existe uma tabulação aqui. Eu disse espaço, mas na verdade ali é um tab. E ele leu cada coluna já. É perfeito, né? É exatamente o que eu quero. Não preciso transformar nada aqui dos dados. Eu vou só carregar. Quando eu carrego, ele carrega em uma tabela, como vocês podem ver aqui, design da tabela, e na verdade é criada uma consulta, que isso não é assunto desse curso, né, entrar nessa parte aqui de consultas, mas eu mostrei para vocês que na verdade isso aqui, o Excel está consultando dados desse arquivo externo aqui, que tem 36 linhas. Tá? Como eu não quero, posso trabalhar assim com esse Excel aqui, com essa planilha aqui, e fazer esse mesmo trabalho que eu vou fazer, como eu poderia ter os dados puros, como são esses aqui. Tá? Essa questão de estar verdinho aqui é uma questão de formatação. Eu posso formatar essa tabela aqui
qualquer outra forma, azulzinho assim, tanto faz, tá? Mas o que é que eu quero? Eu quero criar esse painel aqui que a gente chama de dashboard, que resume, né, em uma tela diversas informações que me faz sentido, tá, gente? Essa é a grande questão. Eu fiz isso aqui para mostrar para vocês como desenvolver isso, esse conjunto de gráficos. Na última aula a gente estudou os principais gráficos, né? Nas aulas anteriores a gente estudou esses elementos, né? Segmentação de dados, a gente estudou gráficos dinâmicos, a gente estudou tabelas dinâmicas. Mas juntando tudo isso, que é o principal do curso, né? Uniformizar tudo isso, a gente vai tentar criar hoje esse dashboard aí, tá? Se não der tempo, a gente conclui na próxima aula, certo? E na próxima aula eu quero dar também uma noção de análise de dados para vocês, certo? Uma noção de análise de dados para vocês. E aí, finaliza o curso, vocês vão ter o mês de agosto para concluir as atividades, né? E eu vou estar sempre postando, ainda mesmo assim, vídeos que vai ajudar vocês a realizarem as atividades, principalmente da semana 7 e 8 em diante, que é essa semana aqui. Principalmente as atividades dessa atividade aqui em diante. Tá? Algumas nem tanto, né? Mas, por exemplo, como essa daqui, cadê? Tem umas que é para vocês fazerem o que eu fiz na aula, né? Mas aí eu vou dar algumas orientações de como vocês resolverem esses problemas. Atividade 7. Vai ter aí a atividade 8. Né, que seria esse dashboard. E um projeto final que a gente pode fazer. Beleza? Então, não vou deixando isso para o último momento não, tá, gente? Porque eu garanto a vocês, hoje é 23 de julho, 23 de agosto, eu não, depois do final 20, 21, que foi o que eu disse ali a vocês, não dá mais para receber atividades para quem tem interesse aí de ter um certificado, né? E eu vou tentar antecipar ao máximo esse certificado, porque isso é tudo um processo, não é simples, mas eu vou trabalhar com a coordenação de extensão para que isso seja bem rápido. Então esses dados aqui vocês já conhecem, né? Eu já falei em outras aulas o que significa, né? É uma avaliação de hóspedes, né? Aqui eu eliminei o nome do hóspede, né? Por uma questão de segurança dos dados, mas o restante é valores, datas de check-in, de check-out. Então a partir dessas datas eu consigo verificar, por exemplo, a quantidade de pessoas, que no caso aqui ele já informa a quantidade de adultos e de crianças, mas eu consigo verificar se tem criança ou não. Esse aqui é um valor calculado, um campo calculado, né? Que eu calculo baseado no quantidade de crianças, né? Simplesmente eu verifico se, na função se, essa célula aqui é maior do que zero, é porque tem crianças, né? Pode ser 1, 2, 3, quantas crianças forem. E aí eu boto uma condição, né? Sim, é o primeiro valor, não, segundo valor, e ele calcula. O sexo já é um valor informado, o valor da diária é um valor calculado, que é exatamente o valor total dividido pela quantidade de diárias, e a quantidade de diárias também é um valor calculado, que é o data de check-out menos a data de check-in, certo? O que mais? Esse dia aqui a gente já explicou como é que se calcula, também explicamos como é que se calcula com essa função texto, né? Que é uma função que consegue converter, né? De certa forma ela vai... Eu nunca consegui essa ajuda aqui. Ela vai converter baseado numa formatação. Ela vai converter números
em texto baseado numa formatação. Então isso tudo são parâmetros, né? D2 é o número, que é a data não deixa de ser um número para a planilha em Excel, né? Que é a quantidade de dias desde o dia 1º de janeiro de 1900, salvo me engano. Então é um número inteiro, e aqui é a formatação, né? Que nos dá dia da semana, e aí você teria que estudar a função para ver os tipos de formatação diferentes, para saber o que é que ela pode fazer. Aí o estudo da função é como eu já postei para vocês, vai na internet, dá uma pesquisada, isso é tudo aula antiga, né? E aqui as avaliações. Então, beleza. O que é que eu quero fazer? Primeira coisa que eu quero fazer, como é que eu faria essa imagem aqui, né? Eu vou tentar trabalhar logo com a parte gráfica. Eu vou criar uma planilha aqui, eu vou chamar essa planilha de dashboard. Certo? E veja, isso aqui tem uma coluna só aqui, gente. Se eu quiser, ó, cliquei aqui sem querer. Se eu quiser, né, ó, eu aumento, ó, perceba que é uma linha isso aqui, ó, diminuo, né? Então, eu poderia fazer algo do tipo assim, ó, também. Botar várias, isso é uma táticazinha. Tô começando só a desenhar a coluna aqui, tá? Botar várias bem juntinho assim. E pintar isso aqui daquela cor que tá aparecendo ali, um azul, né? Fazer a mesma coisa aqui com essas linhas. Poderia pintar toda, mas poderia pintar aqui até o Z, mais ou menos, foi o que eu fiz lá. Né? E ele também foi até o Z, né? Você pode aumentar isso aí, se quiser. Desculpa, eu estava aumentando aqui, né? Só um momentinho, gente. Tiago? Só um momentinho, tô aqui. Ah, sim, porque tá parado aqui. Isso, aí voltei. Foi só uma urgênciazinha aqui. Pronto.
você vem aqui, o que é que você tem? Aí você começa a ver resultados, né? Como é que eu consigo, por exemplo, a média das avaliações e coloco aqui. Veja, isso aqui é como um cartão. Só um momentinho, gente, só para eu responder aqui, viu? Só um momentinho. Vou parar aqui rapidinho. Essa outra parte eu não estava gravando, tá? Quem pegou o vídeo gravado aí, eu mesclei isso. Isso é uma média que eu criei, igual a média de dados. Da onde? Dados TXT. Essa planilha ele vai colocar aqui, ó, entre aspas, simples, a exclamação, que é a sintaxe, né? E ele vai trazer ó, e ele vai trazer o resultado. Dados TXT é o nome da planilha. Por que está entre aspas simples? Porque tem esse espaço aqui. Exclamação para separar o nome da planilha do intervalo. Pronto, ele trouxe a média das avaliações. E aí eu quero fazer também isso aqui. A quantidade de reservas. Como é que eu conto essa quantidade de reservas? Né? É só eu contar quantas avaliações aqui tem notas. Eu já vou saber quantas reservas eu tenho. Eu vou botar mais justinho aqui, vou mesclar. Tá? Aqui eu vou dizer, ó, quantidade de avaliações, por exemplo. Posso aumentar um pouquinho aqui, mas eu posso quebrar o texto automaticamente também, para que ele fique assim. Isso é uma escolha sua, tá? Posso diminuir a forma como eu vou fazer para ajustar isso aqui. Aí como é que eu conto? Igual, conte quantos números, não é isso? Usando as funções que a gente já conhece. Existem daqui até aqui. Ele vai dizer que existem 36 números. Ele já colocou aqui os parâmetros. Fecha o parênteses e tchau, tem 36. Eu vou pintar esse aqui com um fundozinho mais... Posso pintar com esse mesmo fundo, botar um branco, né? Vai ficar mais parecido com esse. E eu posso chegar aqui e dizer, não, vou aumentar ainda para média das avaliações. Vou dar um pincel aqui e jogar aqui, ó. Eita, 3,6. Não, tira essa cara, né? Não faz sentido. Tá bom? Mais uma vez, rapidinho, pessoal. Espera aí. Então eu tenho aqui a quantidade de avaliações. Eu posso melhorar esse cara aqui, ó. E dizer... Desculpa. Aqui. Ele botou branquinho, pintou de azul também, não foi? Então posso pintar aqui, pintar branquinho, pintar aqui, botar branquinho. E vai-se embora. Deixei colado, mas poderia não deixar, né? O espaço aqui. Ficaria mais... Insere aqui uma coluna. E aqui você pintar de branco. Isso aqui é porque está sem as linhas, né? Que vocês podem tirar essas linhas aqui facilmente em linhas de grade. Aqui está estranho, né? Então vamos ajustando. O Excel, pessoal, não é a melhor ferramenta para fazer esse tipo de trabalho, tá bom?
Existem outras bem mais avançadas. É total de reservas que ele está usando, né? Como Power BI. Mas para o nível do curso, é interessante que vocês iniciem por aqui, né? Esses cartões já me dão essas duas informações. Aí eu quero fazer isso aqui agora. Ah, que é isso? Isso aqui é um componente que tem no Excel, que a gente já trabalhou, uma segmentação de dados, onde eu clico, eu quero saber qual é a minha média de avaliação por dia. Como é que eu faço isso? Para eu fazer isso aqui, antes eu tenho que fazer o quê? Uma tabela dinâmica. Então, na tabela dinâmica, eu tenho aqui, ó, uma média de avaliação por dia, de acordo com o check-in ou com o check-out. Porque é uma média de avaliação baseado no check-in ou no check-out. Esse aqui é um dia de check-in. Por exemplo, quem faz check-in no domingo, a mulher normalmente dá 8 e o homem dá 7. Claro que aqui eu tenho poucos dados, tá, gente? Mas só para... Imagina que você tem aí centenas, pelo menos, de avaliações. Mas eu quero que vocês entendam o que está sendo feito. Quem faz o check-in na segunda, dá 10 e 7. Na terça, em média, dão 9. Na quarta, o homem na quarta-feira dá uma nota melhor. Você pode começar a tomar decisões e tirar aqui, por exemplo, insights, né? Descobertas. Por exemplo, porque talvez, eu estou sugerindo aqui, tá, gente? Uma sugestão, não tem um mínimo de comprovação disso. Mas porque quem faz check-in na quarta-feira, sendo homem, dá normalmente aí uma nota boa. Ó, na quinta também, já na sexta, no sábado, o homem está dando notas melhores. Mas aí você vê que o homem na segunda, quem faz check-in no domingo, desculpa, não gosta, parece, né? Parece que o homem não gosta no domingo, os homens que fazem check-in domingo e segunda são mais exigentes. Faz sentido isso? Ou foi uma aleatoriedade? Por acaso aconteceu, né? Talvez, se você visse coisa do tipo, eu vou filtrar aqui as avaliações de fim de semana. No sábado, 8 e 9.7. Na terça, 9. Ou na quarta, 8.3 e 10. Tá um pouquinho melhor do que o sábado. Tá. Se quem faz check-in na quarta, mulher dá 8.3 e o homem dá 10. Mulher dá 8 e o homem dá 9.7. Deu uma quedazinha. Será que isso foi porque no final de semana o cara é mais exigente, a mulher é mais exigente? Pode ser. Mas será que isso não foi aleatório? Né? 0,3, né? Pontos apenas, né? 3 décimos. Será que faz sentido? Gente, isso é um estudo mais profundo de análise de dados. Você teria que fazer um teste estatístico para saber isso. Não é simplesmente você chegar e dizer que a quarta-feira o homem e a mulher dão notas melhores. Não é simplesmente isso. Tá? Isso aí já seria um assunto mais a posteriori, de um curso de análise de dados mais avançado. Eu tenho aulas disso aí. Não estão disponíveis ainda, tá? Todas, mas algumas estão. Eu tenho aula disso aí no YouTube, em algumas playlists aí. Tá? Tem estatística descritiva completa, que é bem mais avançado do que o que a gente está falando aqui. Mas não dá para cravar essa imposição, né? Dizer que isso é, de fato, a informação, tá? Então veja, sexta, sábado, tem cada um seu check-in. Poderia se ter isso aí, mas se você observar também, ó, independente do dia, o homem dá uma nota maior. Poxa, de 7.9 para 9 pode ser já uma diferença grande, né? De fato, se a gente fizer uma análise aqui mais detalhada, talvez você diga que o homem é menos exigente com as hospedagens. E você de cara pode tomar uma decisão, já comentei isso em outras aulas. É para isso que se analisa dados. Não é apenas para armazenar não, gente.
a coleta e o armazenamento do dado é uma primeira etapa. Né? A exploração dele, né? Olhar para os dados, ler os dados de maneira diferente, como a gente está explorando aqui com esse dashboard, né? É um terceiro, talvez, nem um segundo momento, mas um terceiro. Né? Eu teria uma outra exploração a nível de detalhamentos de dados resumo, como calcular média, calcular mediana, calcular desvio padrão. É o que a gente vai falar na próxima aula, de alguns dados básicos de medidas resumo que você pode fazer sobre os seus dados, né? Sendo eles dados contínuos ou categóricos, e tomar essas decisões baseado nisso, mas explorar isso aqui, né? E uma vez explorando, né, até com associações, correlações e tudo mais, você começar a apresentar esses dados, no caso aqui, e tomar decisões baseadas nisso. Então, por exemplo, rapidamente eu poderia tomar uma decisão aqui e dizer que sempre que uma mulher fizer uma hospedagem, ou seja, sempre que a avaliação, que a reserva for no nome de uma mulher, vamos ter mais cuidado com a limpeza. Eu quero botar o pessoal que limpa melhor, que eu sei, na quarta daquela mulher. Sempre que vai limpar, e as arrumadeiras talvez nem saibam disso. Mas eu posso tomar essa decisão como gestor. Por quê? Porque eu sei que a mulher tende a ser mais exigente. Com isso eu posso melhorar minha nota de mulher, e a nota de homem vai permanecer a mesma, porque ele é o cara menos exigente, não que a outra vai deixar o apartamento sujo. Né? Ou que não vai ter, ou que vai ser os apartamentos menos, digamos assim, problemáticos, mais novos, mais antigos. Né? Isso é uma decisão que você pode tomar. É para isso que serve o conhecimento dos dados. Então, como é que eu faço isso aqui? Eu vou primeiro ter que fazer uma tabela dinâmica, e eu vou precisar fazer uma tabela dinâmica desses dados. Como é que eu insiro uma tabela dinâmica? A partir de uma tabela normal dessa, é bem simples. Né? Você pode vir inserir tabelas dinâmicas, a partir da tabela ou intervalo, clica aqui, ele já vai entender que você está inserindo a partir dos dados dessa tabela aqui estática. E ele já vai dizer, ó, dados underline txt. Só vou voltar aqui para mostrar para vocês. Quem é dados underline txt? É o nome dessa tabela dinâmica. Desculpa, é o nome dessa tabela. Isso aqui não é um intervalo, isso é uma tabela. Quando eu clico em cima dela, aparece aqui, ó. Se eu clicar fora, some. Isso aqui é uma tabela. Qualquer dado que for inserido aqui, automaticamente é inserido na tabela. Diferente do intervalo, a gente já discutiu isso. Então, design da tabela, dados txt. Então, é o nome dela. Então, quando eu clico em inserir, aqui no menu inserir da tabela dinâmica, ele já me diz, ó, de onde vem essa tabela dinâmica. Esses dados dinâmicos vão ser extraídos de onde? De dados underline txt. Em uma nova planilha. Ok. Então, ele criou aqui, nessa planilha 2, eu vou arrastar para cá, vou chamar esse cara de tabelas dinâmicas. Tá? E vou começar a criar uma tabela dinâmica aqui. Veja que a tabela dinâmica que eu queria criar é uma que vai me relacionar o dia do check-in com as avaliações. Então eu quero o quê? Eu quero uma tabela dinâmica que me tenha, ó, eu vou até olhar para ela aqui, ó, nas linhas o dia do check-in, e o valor que eu quero calcular é a média das avaliações. Então eu quero nas linhas, aqui nas linhas, o dia do check-in. Veja que o dia do check-in é um que eu vou arrastar para cá, ó, é um campo calculado dessa tabela aqui. Então eu só tenho esse dia do check-in porque eu calculei, né? Porque eu calculei a partir desse dia do check-in aqui. Tudo bem. Ah, Tiago, aqui está aparecendo quinta-feira. Mas lembra que esses dados aqui eu obtive a partir desses dados brutos aqui, né? Ó. E aqui não tem campo calculado, isso aqui é dados brutos mesmo. Mas lembra que tudo isso veio, né? Porque isso é uma aula. Tudo isso veio desses dados aqui, APT01. É o dado da pousada lá, apartamento 01, por exemplo.
Vieram daqui, né? Daqui eu joguei para o bloco de notas, do bloco de notas criei um novo conjunto de dados, né? Só para mostrar a vocês como faria. Mas de fato, quando eu criei essa tabela dinâmica aqui, ela veio a partir, esse dia do check-in que veio, a partir desse cara aqui, dessa função, né? E essa função, ela é usada para transformar esse dado aqui. Ou seja, é normal, eu estou querendo dizer tudo isso, é normal que você, quando está tendo dados, é normal que você tenha alguns conjuntos de dados brutos, mas a partir desses dados você crie novas colunas com dados calculados a partir daqueles dados que já existem. É meio que algo repetitivo. Porque é repetitivo? É repetitivo, sim. Dia 3 de agosto de 2023 foi uma quinta-feira. Eu tenho essa informação aqui, eu já tenho aqui a mesma coisa. Mas eu quero repetir essa informação porque vai facilitar a minha análise depois. Muitas vezes isso é interessante e se vocês fossem aprofundar os estudos em análise de dados, vocês iam estudar banco de dados relacionais e vocês iam ver que em bancos de dados relacionais isso não se faz normalmente, né? Mas não é o caso aqui. Teria que ser um curso técnico de análise de dados, vocês iriam estudar isso, né? E é um curso que eu gostaria muito que tivesse no IF, mas difícil. Aqui é o dia do check-in, certo? Dia do check-in. As linhas, tudo bem. E eu quero o quê? Calcular o quê? Eu quero a avaliação. Então eu vou jogar a avaliação para aqui, ó. Ele já vai me trazer soma das avaliações. Mas eu não quero que ele some todas as avaliações que tem no dia de domingo, não. Não quero. Quero que ele tire uma média. Inclusive, essa soma aí é até interessante para você ter uma noção de qual é o dia que tem mais check-in, né? Qual é o dia da semana que tem mais check-in. Mas eu não quero a soma, então como é que eu faço isso? Clico aqui nesse campo, clique em configurações do campo e coloco média e dou OK. Então ele vai me trazer a média de cada dia, inclusive a média geral. Posso fazer isso também como? Vou dar um Ctrl Z. Posso fazer isso também como? Botão direito do mouse aqui, configurações do campo, ou ir lá e botar média, ou botão direito em cima desses dados, mostrar valores como resumir valores como média. E aqui eu posso também clicar com o botão direito, formatar células e colocar como é nota, né, número de 2 casas decimais. Desculpa, faltou eu selecionar as células que eu quero formatar. Mostrar número, 2 casas decimais. Pronto, eu tenho minhas notas aqui. Então veja que eu já tenho algo parecido com o que está aqui, ó. Se você olhar esse domingo aqui, ele está aqui, ó. Essa nota do domingo está aqui. Mas está faltando algo, Tiago. Aqui você está tendo só uma parte, mas tudo bem. Mas vai resolver o que eu quero, que é fazer isso aqui, ó. Isso aqui. Não, eu quero pelo sexo. Vamos lá. Eu quero também o sexo envolvido aqui nessa análise, né? Então, você vai ter aqui também, eu vou clicar aqui em cima, análise de tabela dinâmica. Presta atenção que eu estou na planilha original aqui, tá? Vou clicar em lista de campos. E você também pode fazer a mesma coisa com o sexo. Mesma coisa com o sexo que eu fiz aqui com dia do check-in e dia do check-out. Se vocês observarem, aqui eu estou botando dia do check-in aqui e dia do check-out aqui, ó. E ele está fazendo uma conta cruzada aqui, uma média cruzada. O check-in no domingo tem média 7.5. O check-out, quando o check-out é no domingo, tem 7.6. Será que isso quer dizer alguma coisa? Né? Geralmente check-outs na segunda-feira são check-outs de final de semana. 8.2. Né? E check-outs e check-ins no sábado são check-ins de início de semana, 8.8. Check-outs na terça, check-outs na quarta, com notas altas, né? Check-outs de terça e quarta-feira, gente, geralmente são check-outs de diárias rápidas.
Aquelas diárias que o pessoal vai para trabalho, só dorme e acaba dá 10, pô. É normal que ele dê 10. Se você analisar aqui, ó, check-in na segunda, com nota alta, ó, check-in na segunda, o que significa esse 10 aqui? É a média de um check-in na segunda com um check-out na terça. Ou seja, é aquele cara que só dormiu uma noite. O que significa esse 10 aqui? É a média de sextas de check-in, terça de check-out. Tá estranho, né? Geralmente se é uma reserva longa, você não tem que analisar tanto aí. Por isso que a análise do negócio é importantíssima. Por exemplo, esse daqui, ó, check-in na terça, check-out na quinta. Nota também boa. Check-in na quinta, check-out na segunda. Estranho, é muito longe. Então, esses 10 aqui de check-out, eu precisaria de mais notas. Eu tenho poucas avaliações ainda, né? Mas eu tenho muitos check-outs aqui na quinta-feira. Enfim, eu tenho muito poucas avaliações. Eu poderia até aumentar esse número de avaliações depois, tentar extrair esses dados, para a gente ter situações mais reais. Mas, a princípio, o que eu posso dizer aqui é que check-ins na segunda e na terça, aparentemente, tem notas melhores. E check-outs nas terças e nas quartas também. Então, aquelas reservas que começam na segunda e terminam na quarta, começam na segunda, terminam na terça, começa na terça, termina na quarta, aquela de início de semana ali, aparentemente, são reservas que não vão ter muito trabalho. As reservas que normalmente vai dar mais trabalho são aquelas, ó, aqui, ó, check-in na sexta, 7.4. Check-in no domingo, né? O cara entrou no domingo lá só para descansar, foi exigente demais, né? Talvez, o que é que possa estar acontecendo com esse cara do domingo aqui? Você tem que conhecer seu negócio. Nesse local aqui, onde foi extraído esses dados, na segunda de manhã a piscina está fechada, gente. Olha o detalhe. A importância de informar que a piscina é fechada na segunda-feira. Esse cara que fez o check-in no domingo, ele sai na segunda, na terça ou na quarta, não sei, na quinta. Ele chega na segunda, ele está descansando ali, está com a segunda de folga, de manhã, a piscina está fechada, ele não pode tomar banho. Ah, está avisado lá no aplicativo e tudo, mas ele não leu. Mas se você ser mais enfático com esses avisos, por que essa nota está baixa? Isso é uma suspeita. Professor, como é que o senhor sabe ter a certeza que era isso? Faz o seguinte, bota um cartaz bem grande, segunda-feira, piscina fechada, em todas as fotos. E começa a analisar as notas de domingo para segunda, ou de check-in no domingo, a partir de agora, as próximas avaliações de pessoas que fizeram check-in no domingo. Se esse 7,5 aqui subir para pelo menos 8, 8,5, você tomou uma decisão totalmente assertiva. Mas como é que você conseguiu isso, melhorar seu negócio? Primeiro, você tinha conhecimento do seu negócio. Você sabia que a piscina na segunda-feira era fechada. Tá? Sabia que a piscina na segunda-feira era fechada. E aí você tomou uma decisão porque você viu uma nota baixa aqui no check-in do domingo. Para eu fazer isso aqui, colocar as notas cruzadas, na minha lista de campos, ó, saiu, sumiu, qualquer coisa, vem aqui, lista de campos. Eu jogo ela aqui em datas de checkout nas colunas, ó. E ele vai me dar aquelas notas cruzadas. Algo muito bom de fazer, altera o nome dessas linhas aqui. Isso aqui não é o dia do check-in, dia do check-in. Isso aqui não é dia de check-out? Dia do check-out. Tá? Então, feito isso, eu já estou mais perto daquele cara ali. Mas como é que eu gero o gráfico? Lembra dos gráficos dinâmicos? Na verdade, o que eu tenho aqui
É uma segmentação de dados. É uma segmentação, estou vendo aqui, ó. Isso aqui é um gráfico dinâmico, análise de gráfico dinâmico, design e tudo mais. Se eu quiser olhar de onde vem essa segmentação de dados, eu clico aqui em segmentação e venho observar onde esse camarada está conectado, conexões de relatório, de onde esses dados estão vindo. Eu clico aqui, ó. Ele vai dizer a mim, ó, ele está conectado com a tabela dinâmica 2, na planilha tabelas dinâmicas. Quem é a tabela dinâmica? Está aqui, ó. Tem uma tabela lá dinâmica chamada tabela dinâmica 2. Eu venho aqui. Como é o nome dessa tabela dinâmica? Tabela dinâmica 1. Como é o nome dessa tabela dinâmica? Tabela dinâmica 2. Então essa segmentação aqui está baseada nesse camarada aqui. Tá? Esse daqui é um gráfico. Análise do gráfico. Ele também tem conexões. Se eu olhar, ele vai me mostrar que eu estou conectado aqui com dia do check-in. Ou seja, é um gráfico a partir desse próprio segmentação aqui. Tudo isso é conectado, como vocês podem ver. Então, como é que eu faria essa tabela dinâmica, aqui, de sexo agora? Você vai fazendo as tabelas dinâmicas. Inserir, tabela dinâmica, do intervalo, de onde? Posso escrever, gente, ó, dados, underline, txt, ele vai saber. É underline não, né? Underline é o nome da tabela. É dados, é underline na verdade, não espaço. txt. Planilha existente, ele vai criar aqui, eu já estou fazendo de um jeitinho diferente, né, da outra vez. E eu vou dizer o que? Eu quero pelo sexo. E eu quero a avaliação. Já me trouxe. Mas eu não quero a avaliação, eu quero a média, soma, eu quero a média. Configurações, quero média, ok. Isso aqui eu quero formatar como um número de 2 casas decimais. Tudo perfeitinho. Parecendo demais com o que já foi feito. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero criar um gráfico, né? Isso aqui são por quantidade de áreas, data do check-in. A gente não vai concluir isso hoje, tá? Talvez eu precise até de outra aula, mas vocês vão desenvolver isso aqui. Eu estou fazendo com bem muita calma. Eu vou criar um gráfico desse aqui, ó. Que eu faço como? Eu posso vir inserir gráfico dinâmico. Como é que eu comparo? Aula passada, básicos de gráficos. Comparar, lembra de colunas ou barras. Nesse caso, como eu tenho um M e um F, a coluna é o ideal. Então ele está comparando as notas. Bem, eu não quero a nota mostrando aqui assim. Então eu clico aqui, né? Eu posso até tirar daqui, ó, eixos. Retiro o eixo vertical. Retiro a linha de grade. Retiro o total. Não precisa desse total aqui. Coloco rótulos, porque já aparece a nota. Olha se não já está bem parecido com esse. Até esse total aqui, eu posso tirar e posso editar aqui, posso dizer média das avaliações. Até para deixar mais descritivo. Certo? Posso pegar esse cara aqui e jogar para o meu dashboard. Mover gráfico. Dentro, veja que isso é um gráfico dinâmico. Quando eu clico nele, não é um gráfico normal. E eu vou mover para onde? Eu vou mover para dashboard, que é o nome da minha planilha, onde está o dashboard. Jogou para lá. Eu vou diminuir. Não tanto, né? Diminuir o nome disso aqui. E deixar parecido com o outro, tá, gente? Não é obrigado a ser igual, não. Aqui está muito curto. Pronto. E aí eu posso ir editando isso aqui. Esse gráfico aqui de diversas formas, gente. Tanto para estilo, cor, né?
como para os elementos do gráfico. Ó, legenda, barra de erros. O que é que eu poderia aqui? Títulos dos eixos. Mais opções, esses títulos aqui. Ó. Se eu quisesse colocar aqui se é o sexo, né? Poderia colocar aqui sexo, mas nem precisa, né? Vou até tirar. O gráfico fica mais... Então você já tem esse gráfico dinâmico. Mas eu quero também, a partir desse cara aqui, criar uma segmentação. Então quando eu mando aqui na análise da tabela dinâmica, eu vou criar aqui seguir segmentação de dados. Eu coloquei uma segmentação aqui. Deixa eu fechar. Esse cara aqui foi pelo dia do check-in, né? Dia do check-in. Então eu posso olhar, por exemplo, uma segmentação aqui, dia do check-in. Então se eu clico aqui em domingo, ele muda. Ele vai me dar a média do feminino e do masculino baseado no dia do check-in. Inclusive, ó, se você clica na terça-feira, como a gente tem poucos dados, não tem nenhuma avaliação de mulher na terça-feira. Só tem poucos dados. Dia do check-in. Do mesmo jeito eu posso... Se você olhar a conexão desse cara aqui, ele está conectado com quem? Com essa tabela dinâmica 2, que é esse cara aqui. Esse cara aqui eu posso trazer para cá assim, vou dar um Ctrl X e dar um Ctrl V. E aí, galera, eu vou deixar ele assim fino, né? Mas aparecendo todos os dias. Com essa opção de seleção múltipla, quando eu posso botar, por exemplo, se eu quiser, tá todos selecionados, mas eu quero tirar só intercalado, assim, não ser necessariamente o domingo, quarta e sábado, né? Ou limpar isso. Isso aqui é com vocês, a formatação disso aqui é com vocês. Professor, por que quando eu clico aqui, modifica aqui? Ó, porque vamos entender. Esse camarada aqui, dia do check-in, como tá aqui, ó. Esse camarada aqui, dia do check-in, que eu posso até, para deixar igual, né? Segmentação aqui, ó, tá dia do check-in, eu posso falar dia da semana, check-in, nem sei como. Check-in, eu já sei que é domingo, que é segunda, né? Eu alterei esse nomezinho ali, né? Porque esse cara aqui, ele não está conectado com essa tabela dinâmica, né? Essa segmentação, essa tabela dinâmica é só de sexo e a média. Mas esse check-in aqui é uma segmentação para eu filtrar aquele sexo e média. Tanto que quando eu clico aqui só no domingo, ó, aqui fica o quê? Ó? Aqui muda. Eu clico aqui, aqui muda. Só que se aqui mudar, o gráfico muda. Por quê? Porque esse gráfico está relacionado, filtrado, a conexão dele com quem? Com check-in, né? O nome dia do check-in de dashboard. Ele está relacionado com esse cara aqui, ó. Dia do check-in é o nome dele, check-in é a legenda. Então, se ele está relacionado com esse, mas por que ele está relacionado com esse? Porque essa segmentação aqui tem uma conexão com essa tabela dinâmica 2. Ó. Tabela dinâmica 2. Ó. Então, qualquer mudança nessa segmentação muda aqui. Qualquer mudança aqui muda o gráfico. Por quê? Na verdade, qualquer mudança nessa segmentação muda aqui e muda o gráfico, porque o gráfico também está conectado com essa segmentação. O que eu estou preocupado é em olhar os dados, né?
Eu estou preocupado em olhar os dados, a visualização aqui. Né? Então, eu não vou ficar nem... Se eu quiser até diminuir essa nota aqui para não ficar tão... Eu posso, tá? Eu não vou ficar nem tão preocupado com o que está aparecendo aqui. Beleza? Outra questão importante aqui, que a gente tinha falado. Pessoal, a gente está tirando aqui a média. Mas se eu quisesse, por exemplo, e eu gosto de fazer isso separado, saber a contagem, por exemplo, a quantidade de check-ins. Posso colocar essa tabela dinâmica aqui. Por exemplo, eu vou fazer com o sexo masculino e feminino. Quem faz mais reservas, o homem ou a mulher? É isso que eu estou querendo dizer. Eu vou inserir aqui uma tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica. A partir de que intervalo eu vou ter que escrever dados, underline, txt, que é o nome dessa tabela aqui, né, galera? Ó. Dados, underline, txt. Então aqui eu vou dizer, não, eu quero sexo também. Só que eu não quero mais a média. Eu gosto de fazer separado. Eu podia botar uma coluna aqui a mais, mas eu gosto de fazer separado. Porque é uma nova tabela para isso, enfim. Eu não quero a avaliação, a média, eu quero a quantidade. Então eu posso botar aqui a avaliação. Ele somou aqui, né, todos. Mas ele somou aqui as notas. Você está entendendo? Por que deu 157 mulheres e 144 homens? As notas das mulheres deu maior que as notas dos homens. Você pode dizer, oxe, professor, mas normalmente a mulher tem uma média menor? Digo sim, normalmente a mulher tem uma média menor. Só que isso aqui é a soma. Se a mulher, pensa comigo, raciocínio lógico. Se a mulher tem uma média menor do que a do homem, mas quando eu somo todas as médias das mulheres, quando eu somo todas as notas das mulheres, dá maior do que a do homem, é porque muito provavelmente, ou necessariamente, pela matemática, essa mulher fez mais reservas. Apesar dela dar notas menores, como elas fizeram mais, como tiveram mais mulheres fazendo reservas, quando eu somo todas as notas dessas, dá mais do que o homem. Provavelmente, quando você fizer aqui configuração de campo e mandar contar, a mulher fez 20 avaliações. O homem fez 16. Ou seja, quer dizer que mulher faz mais reservas do que homens? Não sei. Mas que ela fez mais avaliações, sim. A mulher é mais aquela pessoa que vai, talvez, né? Eu já tenho poucos dados para dizer isso aí. Mas ela talvez vá, eu vou avaliar, eu vou fazer avaliação, sabe? Faço questão de, principalmente se for para reclamar, né? Eu acho que isso aí, tanto homem quanto mulher, se não gostar, ele vai querer como uma forma de vingança, entre aspas, né? Fazer avaliação ruim. Então a mulher tem mais avaliações. Tá bom? Só um momentinho aqui, pessoal. Mais uma vez. Pronto, estamos de volta aqui. Beleza, pessoal? Então assim, essa é a planilha nova, né? Então assim, eu posso querer contar também essa quantidade para ter alguma tomada de decisão. Se vocês olharem, já está, né, tá diferente, mas está parecido. Eu não necessariamente vou fazer da mesma formatação. Essa daqui de baixo, então quando você clica aqui, vai mudando ali também. E se vocês observarem, essas notas aqui estão constantes, mas por que estão mesmo, né? Eu poderia usar isso aqui como uma média de avaliações? Poderia. Inclusive usando tabela dinâmica. Como é que eu faria isso? Faria assim, ó. Eu inseriria uma tabela dinâmica aqui, ó. Vamos inserir aqui nesse espaço. Tem muito cuidado com inserir tabela dinâmica, porque a tabela dinâmica, às vezes, quando você começa a fazer consultas, ela diminui ou aumenta. E aí, quando ela diminui, ela pode afetar em outra tabela dinâmica. E o ideal é o seguinte, se você, por exemplo, dia de semana aqui, você sabe que não vai aumentar mais para baixo. Então, você pode fazer isso que eu estou fazendo aqui, ó. Isso aqui também. Mas, por exemplo, se eu fizer uma filtragem aqui, por exemplo, tirar domingo, ó, ele pode afetar aqui, ó. Por exemplo, tirar esses daqui tudinho. Deixa só o sábado. Ele fez só o sábado aqui, ó. Checkout no sábado só tem na quinta-feira. Poderia ter deixado esse aqui meio, mas não mexe. Entendeu? Ó,
voltei para o normal, ele vai ajustando. Então tenha cuidado, normalmente se você for fazer na lateral assim, se não vai invadir a outra, né? Se eu fizesse, por exemplo, uma antes dessa daqui que fosse crescer e invadir a outra. Mas eu poderia, por exemplo, ó, inserir uma tabela dinâmica aqui, ó, dessa maneira. Ó. Inserir uma tabela dinâmica. Posso clicar aqui, ó, vir aqui e... Estou terminando já, tá? Selecionar tudo, ele vai me dar a mesma coisa. Inserir nesse lugar aqui e eu trazer só o quê? A média da avaliação. Não quero a soma, não. Faz sentido somar, né, as notas. Só a média. Deu isso aqui, né, ó. Aí eu posso diminuir as casas decimais, pegar essa média de avaliação que é aqui dinamicamente e colocar aqui ao invés de fazer com fórmulas, tá? Como é que eu faria isso? Eu faço assim, ó, igual a quê? Igual a esse cara aqui, eu vim lá, igual a esse cara. Aí ele mesmo coloca. O que é que ele está dizendo? Que ele está pegando dados de tabela dinâmica, tá entendendo? De um campo avaliação, na planilha tabelas dinâmicas, na célula K3. Ele dá o mesmo resultado aqui, ó. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer aqui nesse... Vou inserir uma tabela dinâmica. Dados underline txt. Vou jogar aqui. Vou pedir o quê? A avaliação novamente. E ele vai trazer, só que eu não quero a soma, né? Ele vai trazer a soma lá. Ó. Eu quero a soma. Eu quero contar agora. Quantas avaliações tiveram. E aqui eu posso botar média das avaliações. Deixar no meu formato, né? Quantidade, total de reservas, como eu falei. Total de avaliações. Não é nem total de reservas, né? Como aqui. Total de eu mudei, acho que para caber no campo. Porque tem gente que reserva, mas não faz avaliação. Tá? Então, se você observar, você tem um segundo aqui, que é o que isso aqui? É também uma média baseada na quantidade de diárias. É outra sugestão que eu tive. Eu digo, rapaz, será que eu não tenho, assim, reservas longas, dão notas mais baixas, reservas menores? Será que isso faz sentido, né? Aí, será que reservas curtas de 2, 3 dias no final de semana? Eu teria que ter mais dados para dizer isso aqui, tá? Mas, normalmente, um feeling que eu tenho é que reservas rápidas de um dia dão notas boas, porque o cara só vai dormir. Reservas de dia de semana dão notas boas. Agora, reservas de finais de semana, com mais de 3 diárias, normalmente diminui. Mas se você olhar aqui, não é isso que parece estar acontecendo. E você pode continuar dizendo, ó, tem criança, não tem criança. Então, esse cara aqui foi baseado na quantidade de diárias. Se você for analisar esse gráfico, você vai ver que ele está conectado com duas segmentações. Sexo, hóspede, que eu criei, e tem criança. Tá? Mas, na verdade, sexo, hóspede e tem criança são esses dois caras aqui. É basicamente o que a gente já fez. Né? E se você olhar essa segmentação, ele está conectado com tabela dinâmica 3, o tem criança, né? E o sexo hóspede está conectado com tabela dinâmica 3. Quem é tabela dinâmica 3? Provavelmente essa tabela dinâmica aqui. Ó, essa tabela dinâmica aqui, que vai me trazer uma relação das médias com a quantidade de diárias. Posso continuar aqui fazendo ela. Eu vou inserir uma tabela dinâmica de dados, underline, txt, que vai dizer, ó, quantidade de diárias nas linhas. Ele vai me dizer, ó, tem diárias com 1 dia, tem diárias de 2 dias, tem diárias de 3 dias, tem diárias de 4 dias e tem diárias de 11 dias. Provavelmente essa diária de 11 dias só foi uma, né? Se a gente vir nos dados aqui, olhar a quantidade de diárias, foi essa daqui, ó.
Agora de áreas de 1, 2, 3, 4, você depois pode até modificar isso aqui, se tivesse mais, e agrupar esses dados. Agrupar aqui, ó. Esse agrupamento poderia ser iniciar em 6, finalizar em 11. Né? De 10 a 11. Então eu agrupei aqui, por exemplo, menos de 6 dias. Acho que eu agrupei errado, peraí. Deixa eu ver. Não, iniciar em 1, terminar em 11 e agrupe por 2. É porque não existe diárias de 5 a 9 dias, né? Por isso, desculpa, estava certo também. Então, por exemplo, diárias de 1 e 2 dias, diárias de 3 e 4 dias. Se eu tivesse diárias aqui de 5 dias, ele ia dizer de 5 e 6 dias. Né? Então, esse agrupamento aqui ideal, pelo meu conhecimento do negócio, talvez fosse agrupamentos de 3 em 3. Então, diária de 1 a 3 dias, de 4 a 6, e diárias aqui que iria, né, se tivesse mais opções. Mas enfim, você pode agrupar. Eu vou agrupar de 1 por 1 mesmo. Que é a mesma coisa, né? Aqui eu nem preciso agrupar, na verdade. Posso, na verdade, desagrupar. Isso vai da sua necessidade, tá, gente? Isso é uma decisão de negócio de vocês. Para cada negócio vai ter uma resposta. E aí eu posso olhar as avaliações aqui. Ó. Mais uma vez, clicar aqui, né, fazer de um jeito diferente. Resumir os valores como média. Seleciono. Vocês nem vêm aqui, eu posso fazer isso também. Média com 1, 2 casas decimais, decisão de vocês. Vou criar aqui uma segmentação que eu vou relacionar a quantidade de diárias com o sexo e se tem ou não crianças. Então como é que eu faço isso? Clico aqui, iniciar segmentação, clico em sexo, dou OK. Ele usa um aqui de sexo. Tá? Posso inserir outra segmentação. Na verdade, se eu inserir aqui veja, tem criança e aí eu começo, só para vocês verem aqui, depois eu boto para lá, ó. Feminino muda, as notas caem para 7,85, masculino 9, né? Aquilo que a gente já sabia, mas ó, feminino não tem criança 8,3, feminino tem criança 7. Tudo bem que a gente tem poucos dados, mas, gente, bate provavelmente com a realidade. Né? Se a mulher ela tem criança, ela vai se estressar mais, o menino não tinha o jeito do menino lá, problema... Sabe como é? Então, não tem criança, normalmente são só as pessoas adultas, tem-se uma nota melhor. Repito, preciso ter mais dados aqui para isso. Para ter uma certeza. Inclusive, mesmo com mais dados, precisaria fazer análise estatística. Né? Só a média assim não dá para dizer e cravar alguma informação verdadeira. Tá? E mesmo com os dados estatísticos, normalmente não, sempre, estatística você dá baseado em uma probabilidade. Então, tudo isso está conectado. Esses dois camaradas são conectados com essa tabela dinâmica aqui. Se eu gerar um gráfico aqui, a partir desses dados, e o gráfico que eu gerei ali foi um gráfico também de colunas, já que eu quero comparar, né? Eu posso criar aqui, ó, nessa tabela dinâmica e vir aqui inserir um gráfico dinâmico. Baseado nessa tabela. Ele já me deu aqui um colunas e a gente pode brincar do mesmo jeito que da outra vez. Né? Vou aqui, ó, tirar essa linha de grade, vou tirar a legenda. Gráfico limpo, gente. O gráfico deve secar limpo, com as informações que se precisa ter. Né? Olha aí. Eu posso clicar aqui de média das avaliações. Veja que esse gráfico ele vai trabalhar de acordo com isso aqui. Então, se eu mudo isso para feminino, ele muda aqui. Né? E agora eu posso mudar tudo para o outro lado. Né? Eu
posso chegar a botar, selecionar esses dois caras, dar um Ctrl X, jogar aqui, arrasto eles aqui para baixo. Eu estou deixando eles grandes assim por causa de vocês, para vocês verem melhor aí na apresentação, tá? Mas o ideal é que você consiga fazer assim, nesses ajustes. Tudo isso vai sendo ajustado, né? Esse gráfico aqui eu tenho que mover. Eu venho aqui, mover o gráfico para o objeto dashboard. E eu consigo fazer consultas aqui de minhas avaliações por diversas. Ó, começo a montar meu dashboard. Veja que talvez eu deveria ter feito o que aqui? Deveria ter feito isso, ó. Vou até fazer aqui agora, ó. Vou clicar aqui em tudinho e vou inserir. Vai aumentando, ó. Ele vai até, eu vou deixar mais espaço aqui. Coloquei demais, vamos botar. Ele tá até o. Vou tirar esse. Vou tirar esse. Bom, tá até o AZ. Ó. Você consegue ver tudo aqui, né? Por mais que fique pequeno para vocês, você consegue aqui ir montando o seu dashboard. Tá? Então eu vou aumentar para vocês verem melhor o que a gente está fazendo. Beleza? E aí, gente, é o resto, né? Segue a mesma linha de raciocínio. Vamos ver se na próxima aula a gente termina. Eu vou deixar como exercício desta aula, vocês replicarem e fazerem até aqui, o que eu fiz aqui. Beleza? Na próxima aula, a gente termina. Vai ser mais rápido, porque eu já vou continuar de onde eu estava. E a gente termina, isso aqui termina o curso. Né? E aí, as aulas do curso, né? Não vai ter, eu já dei 3 aulas a mais, no mínimo. Então, vai ser a semana, eu vou criar aqui o tema semana 14, que é essa de agora. Vai ter a 15, a próxima, e a gente conclui, dia 30. O que é que vai ficar faltando? Vocês botarem dias essas atividades, né? E eu vou ter aí a atividade 8, que vai ser a conclusão desse dashboard, que vai ser exatamente replicar o material que foi feito. E eu vou aí, durante o mês de agosto, né, com exceção dessas atividades que é simplesmente vocês replicarem o que eu já fiz no trabalho. Por exemplo, resolva os problemas abordados na planilha, não. Esse aqui é um passo a passo também, não. Atividade 4. A partir dos dados abaixo, cria uma tabela dinâmica. Acho que todas as atividades, né? Atividade 3, atividade 2. Atividade 1. Isso. Tirando a atividade 8 e a atividade 9, né? Que é replicar os dados. Basicamente. Vão ser, né? As outras atividades eu vou fazer uma revisãozinha de como você resolver isso aí, caso você não tenha feito ainda e esteja com dúvida. Vou tentar fazer isso aí toda terça-feira, conforme a gente tem aqui, tá? E vou estar acompanhando vocês. Mas não vai ter a aula, não. Eu vou tentar fazer de forma mais rápida um vídeo, já resolvendo um problema, dando orientação a vocês, um vídeo rápido. Posto, né? Ajuda vocês a resolver até a 7. A 8 é essa, isso aí. A 9 também é essa, vai ser a conclusão. E a 10 vai ser também uma finalização, um projeto final. Eu vou dar um conjunto de dados, que provavelmente vai ser esse aqui. E vocês vão desenhar vão analisar, né, cada campo desse. E vão desenhar um dashboard. Vamos fazer uma análise individual dos dados e um dashboard.
Mas para isso, também vai ter uma explicação, uma aula explicativa, como as demais. Certo? Seria a atividade 10. Tá bom? Então, pessoal, eu vou parar por aqui e até terça. Mas eu fico com vocês aí ao vivo.